Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Meu nome é William, sou missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil e quero tratar com vocês hoje a respeito da pergunta número 5 do Catecismo Maior de Westminster. E antes de continuarmos, eu peço a você que curta, se inscreva e ajude esse canal a divulgar boa doutrina, a divulgar da Palavra de Deus a várias pessoas. E assim como você está sendo alcançado nesse momento, outras pessoas também possam ser alcançadas. Então, curta, se inscreva, compartilhe e nos ajude a propagar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estaremos estudando um pouco a respeito da pergunta número 5 do Catecismo Maior de Westminster, que nos diz o seguinte: o que as Escrituras principalmente ensinam? Qual é o centro da Sagrada Escritura? Qual é o objetivo principal da Escritura quando nós olhamos para ela e vemos a verdade de Deus para a nossa vida? Então, as Escrituras, a resposta a essa pergunta é: as Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Então, o objetivo central da Escritura é nos apresentar Deus como sendo aquele que é soberano, como sendo aquele que é justo, que é o nosso Salvador e o nosso Redentor, o Deus Trino, o Deus Todo-Poderoso. Então, o foco da Escritura Sagrada não é o homem. O foco da Escritura Sagrada é o próprio Deus e como esse Deus se relaciona conosco, nos fazendo parte da sua história da redenção. Então, a Escritura Sagrada não se propõe a ser um livro especificamente científico, não se propõe a ser um livro explicitamente histórico, apesar de ter ciência, apesar de ter história, apesar de ter religião, apesar de ter muito conteúdo válido para a nossa vida e para os nossos dias, tanto espiritualmente quanto cientificamente. Mas o centro da Escritura, o foco da Escritura é apresentar Deus como sendo o nosso Salvador. O objetivo de Deus em dar essa revelação ao homem é nos salvar, é redimir o homem do seu pecado. Então, no Antigo Testamento, por exemplo, e isso em muitas igrejas e até quando é apresentado na salinha das crianças, as pessoas costumam dizer o seguinte: vamos aprender hoje sobre Jó, sobre o sofrimento de Jó e como Jó prevaleceu diante do seu sofrimento. E a história aponta muito mais, quando é contada pelas pessoas, muito mais para Jó do que para aquele que está acima de Jó. Então, Jó é apresentado como aquele que sofreu, mas que diante de tudo não murmurou e por isso ele foi recompensado. Quando a história deveria apontar para Jó e seu sofrimento sim, mas para aquele que está além de Jó, para aquele que sofreu muito mais do que Jó. Então, toda a história do Antigo Testamento, todos os personagens do Antigo Testamento, naquilo que eles foram bons, naquilo que eles fizeram de corretos, devem atentar para o plano da redenção e para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, Cristo é o centro da palavra de Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, todas as coisas que são boas, que são trazidas por Deus a nós, elas apontam para Cristo Jesus. No Novo Testamento, quando esse Jesus encarna, quando esse verbo vivo de Deus encarna, tudo que estava no Antigo Testamento aponta para ele, se conclui nele. Em Hebreus capítulo 1, por exemplo, nos diz que Deus falou anteriormente aos pais, pelos profetas, que ele se revelou, mas nesses últimos dias ele se revelou através do Filho. Então, Jesus é a completa, total revelação de Deus. E as Escrituras têm esse foco. Não especificamente ser um livro científico, não ser um livro histórico, apesar de ele ter, sim, argumentos científicos, históricos, poéticos e muitos outros tipos de argumentos. Mas, necessariamente, a Bíblia Sagrada é um livro de salvação. É um livro que aponta para Deus e que aponta para esse relacionamento de Deus conosco, como trazendo a cada um de nós, nos dando a oportunidade de fazer parte dessa bela história da redenção, dessa história de Deus e desse relacionamento com a sua igreja, com o seu povo. Então, acima de tudo, antes de qualquer outro assunto que seja tratado na Bíblia, a palavra de Deus tem como centro o plano da redenção. Tem como centro o dever do homem de crer acerca de Deus, de crer em Deus, e também o nosso dever que Deus requer de nós em adorá-lo, em reconhecê-lo, em saber que Ele é soberano, em dar toda a glória a Ele.
E no Catecismo Maior, a primeira pergunta é: qual o fim principal do homem? Qual o objetivo principal pelo qual o homem foi criado? Glorificar a Deus e alegrar-se nele ou gozá-lo para sempre. Esse é o dever do homem. Crer em Deus, saber que Deus é soberano, que Deus é tão bom, que nos incluiu na sua história da redenção, que nos redimiu, que pagou o preço, oferecendo o seu único filho pelos nossos pecados, e dar glória a Ele por isso, e render glória não só com nossas palavras, mas também com a nossa vida. Que a sua vida seja um exemplo de glória, de adoração a Deus, e que o Senhor esteja abençoando e guardando você aonde você estiver. Forte abraço.